Márcia De Luca, paulistana e casada com o pai da cantora Carla Bruni, que é a primeira-dama da França. Ela esteve em Teresina para divulgar a yoga, isso mesmo, como uma das maiores especialistas no assunto e também das precursoras no Brasil. Veja só a matéria. Yoga e Ayurveda, duas ciências milenares que são utilizadas muito hoje em todo o mundo. E claro, no Brasil, uma das adeptas e disseminadoras especialistas no assunto é a Márcia De Luca, que está em Teresina para ministrar uma palestra sobre este tema. E detalhe, ela deu uma entrevista especial para a gente e vai falar, claro, a principal diferença entre essas duas práticas, para você que já convive com isso há mais de 31 anos, Márcia. Bom, Yoga e Ayurveda são ciências irmãs que caminham juntas há milênios para o benefício da humanidade. Yoga, apesar de todo mundo achar que é uma prática física, vai muito além. É uma prática de autorrealização. Então a pessoa começa realmente fortalecendo o corpo, moldando o caráter e depois tirando o ponto de referência de fora, colocando dentro para poder trilhar um caminho espiritual de autorrealização. E a Ayurveda é um sistema de cura, talvez o sistema de cura mais antigo do mundo, proveniente da Índia e que é o sistema, a ciência da autocura. Então, para você atingir a autorrealização, você tem que ter saúde. Então, o Ayurveda dá a base para você ter essa saúde, para você ter esse bem viver. Na realidade, Ayurveda quer dizer Ayus, vida, Veda, conhecimento. No momento que você tem o conhecimento da vida, você pode minimizar as suas doenças, prevenindo as doenças através do dia a dia. Então, na rotina diária, o que comer, como respirar, os aromas que você pode usar, a atitude que você pode ter perante a vida. É um estilo de vida zen, diferente mesmo, para ser aplicado no dia a dia. É zen, mas também não é tão zen, porque a Ayurveda diz que o ser humano deve seguir os ritmos da natureza. E seguir os ritmos da natureza não é zen, é normal. Os animais seguem os ritmos da natureza. Mesmo porque tem que se movimentar também, não é? Lógico. Mas o que acontece é que com o progresso, com a luz, por exemplo, as pessoas vão dormir mais tarde. Antigamente, os nossos ancestrais, eles iam dormir cedo porque não tinha luz. E é isso que o ser humano deve fazer, ele deve retornar a se encaixar, a se sincronizar com os ritmos da natureza. Através do autoconhecimento. Tem que levantar cedo, tem que comer bem na hora do almoço, comer menos na hora do jantar, dormir cedo, enfim, seguir os ritmos do dia. São duas ciências irmãs que podem ser trabalhadas também conjuntamente? Quanto mais juntas, melhor, porque você otimiza o resultado de uma com a outra. Então, se você usar os conceitos de Ayurveda e praticar yoga ao mesmo tempo, a sua evolução é muito mais rápida. E aí você fica muito mais feliz, porque você vai ter a autocura e a autorrealização. Quer mais do que isso? É verdade. Você é formada instrutora em Ayurveda no The Chopa Center. Qual a importância disso para a divulgação hoje no Brasil? Você que é uma das principais. Quando eu comecei, há 31 anos atrás, era muito difícil, porque ninguém nunca tinha ouvido falar de Ayurveda. É uma coisa que... yoga já era coisa de hippie, na época dos Beatles, você lembra? Que eles começaram a gostar de yoga, eles foram para a Índia várias vezes. Mas a Ayurveda era uma coisa muito mais desconhecida, ninguém conhecia. E o fato de eu ter me formado com o Dr. Deepak Chopra, que é um nome internacional e que é um nome muito conhecido. Um pensador, escritor muito famoso nessa área. Pensador, filósofo, é considerado pela revista Time um dos maiores pensadores do mundo da atualidade. Me facilitou um pouco o trabalho. Eu hei de agradecê-lo porque abriu muitas portas para a divulgação do yoga e do Ayurveda aqui no Brasil. Hoje já está bem mais fácil, hoje em dia já tem muitas pessoas praticando, estudando. O meu centro lá em São Paulo, a gente tem muitos alunos, a gente forma terapeutas em Ayurveda, a gente forma professores de yoga e a gente tem muita procura porque o negócio está crescendo. Você também é escritora, tem livros sobre o assunto, participou de uma coleção junto com a revista Caras. Isso é importante e mostra que o caminho para a divulgação dessa tendência é este mesmo. Na realidade, essa trilogia que eu fiz com a revista Caras, que se chama, são 3 livrinhos, um de yoga, um de meditação e um de Ayurveda, foi um conteúdo muito básico para divulgação do conteúdo. E na realidade,
a revista Caras tem um poder imenso, abrange o Brasil inteiro e vendeu muito, realmente foi assim um sucesso e foi a partir daí realmente que as coisas começaram a ficar mais conhecidas. Foi assim bem básico, mas a coisa andou a partir daí. Márcia, é a mesma proposta dos DVDs que você fez também, inclusive um para gestantes. Deve ter vendido bastante, né? Isso quer dizer que as gestantes também podem trabalhar com essas duas atividades? Na realidade, o Dr. Deepak Chopra tem um curso que eu represento aqui no Brasil que se chama Começos Mágicos, Vidas Encantadas. Que quer dizer que se a gestante der ao bebê um começo mágico no útero, aquela criança vai ter uma vida encantada enquanto adulto. E 60% da violência do mundo já está comprovado que fica gravada na memória celular do feto durante a gestação. Então, se houver uma massa crítica de gestantes vivendo os 9 meses da gestação dentro desse conceito, essas gestantes vão estar dando luz a crianças que vão se tornar adultos pacíficos, adultos vivendo em paz, em harmonia, em alegria e amor. Como é que está a coluna na revista da Gol e o programa que você também apresenta nas rádios Eldorado, São Paulo? A revista da Gol, eu acho que já estou há uns 6 anos. Todo mês eu procuro transmitir esses conceitos para um público leigo, um público executivo, então é um grande desafio para mim, porque não é um público que chega no meu centro para procurar esse tipo de coisa. São executivos que estão indo trabalhar de uma cidade para outra naquela correria. Então eu procuro transmitir os conhecimentos numa linguagem um pouco mais normal, digamos, não tão zen, como você disse. Os boletins Filosofia de Bem Viver na Rádio Eldorado também são um desafio para mim, esses boletins, porque eu apareço 7 vezes por dia com 1 minuto, cada dica tem 1 minuto. São dicas de bem viver. São dicas de bem viver, se chama Boletins Filosofia de Bem Viver, é 1 minuto. Então, naquele 1 minuto, eu transmito uma mensagem. E também eu não posso viajar na maionese, né? Eu tenho que tomar cuidado porque é um público de executivos, um público leigo e que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo. Já na minha coluna na Prana Yoga Journal, que é uma revista de yoga, aí eu já posso ser um pouco mais zen, digamos. Porque é o público voltado para isso. Olha, a Márcia é paulistana, casada com um italiano e detalhe, tem uma enteada famosa que é cantora francesa e, claro, também um genro poderoso, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa história. Carla Bruni, né? Uhum. Carla Bruni é filha do meu marido, italiano, que mora no Brasil. E eu digo sempre que é um golpe do destino, né? Por acaso ela casou com o Nicolas Sarkozy, que é o presidente da França, e aí virou família de repente. Então eu digo, é um golpe do destino, porque nunca podia imaginar que eu pudesse um dia ser a sogra do presidente da França, né? Corpo, mente e espírito, 2 coisas que se trabalham bem através da yoga. É possível notar essas mudanças em pouco tempo, Márcia? Sem dúvida. Eu acho que você começa fazendo yoga, você já começa a perceber a diferença. Todo mundo, sem exceção, diz que a vida muda a partir da prática de yoga. E, logicamente, quanto mais disciplina você tiver, quanto maior a sua dedicação, mais rápido você evolui. Mas logo a partir do 1º mês você já sente a diferença. Para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse evento Yoga pela Paz, que surgiu em 2006 e que na última edição concentrou mais de 15 mil pessoas. Fala um pouco para a gente desse sucesso. Ai, isso realmente é... Você sabe que eu não posso nem falar disso, que eu começo a chorar. Porque é muita emoção, né? É um movimento que me emociona. Desde que eu era criança, eu tinha dentro de mim uma vontade muito grande de mudar o mundo. Eu simplesmente queria mudar o mundo. Hoje em dia eu sei que a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar as pessoas. E as pessoas em união, elas podem começar a fazer a diferença para um mundo melhor. E um dia eu estava justamente nos Estados Unidos, lá no Chopra Center, com o Deepak Chopra, fazendo um curso que se chama Seduction of the Spirit. 7 dias de meditação, 4 horas de meditação por dia. Quer dizer, é um curso realmente que te leva no âmago do seu ser. E eu levei um grupo de alunos neste curso nos Estados Unidos. E um dia eu me lembro que a gente estava jantando e eu tenho um aluno que se chama Fran Abreu, ele é dono da DPTO Promoções, uma agência de promoções, e eu disse assim para ele: Fran, eu quero mudar o mundo, eu tenho um sonho, eu quero mudar o mundo, mas eu não sei mudar o mundo sozinha, você vai mudar o mundo comigo. E ele é publicitário, né? E ele falou, tá bom. Ele falou,
falou, tá bom. E ele é publicitário, quer dizer, não tinha pessoa melhor no mundo para me ajudar a fazer esse evento do que ele, porque eu posso ter tido a ideia, mas eu não saberia criar o evento, organizar o evento e fazer tudo aquilo. Então é comprovado já através de pesquisas, no Brasil não tem pesquisas, mas lá teve, de que quando uma massa crítica de pessoas se unem através de uma mesma intenção, uma corrente do bem nesse caso, há uma mudança no inconsciente coletivo. E esse foi o nosso objetivo. Já fizemos 5 eventos do Yoga pela Paz, começamos com uns 3, 4 mil pessoas e chegamos a 15 mil pessoas no Ibirapuera. Nós reunimos esse ano 15 mil pessoas, fora as 11 cidades que participaram do Yoga pela Paz. A gente teve 11 acontecimentos concomitantes e as pessoas dançavam, cantavam, choravam, se emocionavam. Eu fiz uma meditação coletiva para que todo mundo se unisse pela paz da nossa cidade, depois pela paz do Brasil, pela paz do planeta como um todo e além das galáxias. Quer dizer, aí eu viajei na maionese mesmo, mas mais de 15 mil pessoas. Ok, então falamos com Márcia Deluc, que é especialista, consultora e também divulgadora de Yoga e Ayurveda. E a gente agradece por essa entrevista especial. Seja bem-vinda ao Piauí, volte mais vezes. Muito obrigada pela gentileza e por toda essa atenção que eu estou recebendo aqui.